Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões da nossa querida Casa da Paz. Hoje o tema de nossa palestra será Buscai primeiro o Reino de Deus e o expositor é o nosso irmão André Matos, do Grupo Espírita Amor e Caridade de Comendador Levi Gasparian. E para iniciar a nossa noite de reflexões, nós temos uma harmonização
do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E é o item 22. Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Está em João, capítulo 1, versículo 38. E Emmanuel discorre: a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada experiência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar a divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem no plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? E mediante essas palavras de Emmanuel, vamos elevando os nossos pensamentos ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Maria. Senhor, agradecemos imensamente essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Obrigada pelo pão de cada dia, que não falte em nossa mesa nem de nossos irmãos. Obrigada, Senhor, pelo pão da alma, que nesse momento iremos partilhar. Sê conosco, Mestre querido, auxilia-nos a nossa concentração para que possamos interiorizar as palavras do nosso irmão André. Envolve o nosso irmão, que suas palavras toquem o nosso coração tão sedento de tuas palavras, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos à nossa palestra. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. É com muita alegria que nos reencontramos novamente para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da mensagem de Jesus, mesmo ainda aqui nessa plataforma virtual, onde nós nos reencontramos, aproximamos os nossos corações desse desejo sincero do estudo continuado da doutrina espírita. Deixo a todos aqui o abraço dos companheiros do Grupo Espírita Amor e Caridade, aqui na nossa pequena Comendador Levi Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. Entre tantas obras que o movimento espírita dispõe a nos oferecer, nós temos a coleção Fonte Viva, que são interpretações dos textos evangélicos pelo nosso querido Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos que tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. Normalmente, as obras da coleção Fonte Viva foram utilizadas nas casas espíritas como página de meditação, aquela leitura inicial que nós fazemos com o objetivo de harmonização do ambiente.
Por isso, nós não tínhamos a oportunidade de aprofundar as reflexões em textos pequenos, mas atuais, que Emmanuel nos oferece. A coleção é formada pelas seguintes obras: Caminho, Verdade e Vida, que é o livro que foi publicado pela primeira vez em 1948, Pão Nosso, que surge em 1950, depois nós temos Vinha de Luz, 1951, e Fonte Viva, que é o último da coleção, em 1956. Nós tivemos nos últimos anos a oportunidade de aprofundar os estudos dessas obras de Emmanuel através de um programa que temos na TV IDEAC, em parceria com outras plataformas de divulgação do YouTube, que é o programa Gotas de Esperança, organizado pelo nosso querido Carlos Farias, lá de Campos, aqui também no estado do Rio de Janeiro. O Gotas de Esperança vem há mais de 2 anos, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta-feira, estudando essas obras do Emmanuel. E aí, a partir da oportunidade que o nosso Carlinhos nos ofereceu de estarmos juntos nessa tarefa, é que nós fomos conhecendo mais as obras e nos encantando com vasto conhecimento, informação e reflexão da boa nova que nos apresenta Emmanuel. Nesta noite, tarde ou manhã, dependendo do horário que o irmão ou a irmã estiver nos assistindo, nós vamos aproveitar do capítulo 18 do livro Vinha de Luz, intitulado Ouçamos Atentos. Essa mensagem é de 25 de novembro de 1951. Todos esses pequenos textos de Emmanuel, ele inicia com a passagem da Boa Nova, ou ele retira um trecho das cartas de Paulo, enfim, ele faz uma introdução. E neste livro ele vai nos trazer a passagem que está, nesse texto, ele vai nos trazer a passagem que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu gostaria de dividir com os irmãos o contexto onde essa frase aparece. Me desculpem, mas infelizmente ainda temos esse pequeno problema de, às vezes, congelar aqui a internet. Mas vamos continuar a nossa reflexão. Bom, nós vamos buscar o contexto onde essa frase aparece e vamos fazer a leitura para os nossos irmãos e irmãs do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, mas o versículo 24 ao 34. Assim está escrito: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, então,
deixemos essas preocupações. O que deve ser o foco da nossa existência? E aí vem a frase do Cristo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele colocou anteriormente vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus estabelece então nessa passagem da Boa Nova o que primeiro devemos buscar: o objetivo da nossa existência barra imortalidade. E por que falo existência barra imortalidade? Ao espírita cabe enxergar-nos como espíritos eternos que somos. Vencer esse hábito milenar que nós temos de olhar a existência nesse campo circunscrito da materialidade, de uma única vida. Entre os princípios básicos da doutrina espírita, como gosta de dizer o meu irmão Marco Maiuri, entre as bases, as colunas da doutrina espírita, nós temos, além da existência de Deus, do conceito das muitas moradas na casa do meu Pai, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, nós temos a imortalidade da alma. Então, nós espíritas devemos começar a nos ver como espíritos imortais e estabelecer aquilo que verdadeiramente nós precisamos como ser imortal. Qual é o alimento do espírito? Qual é o alimento da alma? O que é importante para a nossa consciência de ser imortal? Por isso devemos buscar, conforme Jesus, ter como objetivo da nossa existência e imortalidade o reino de Deus. Quando fala do reino de Deus, Jesus indica um estado de alma, um estado de consciência, um sentimento de plenitude. Não é um lugar circunscrito no plano físico ou no plano espiritual. Então, buscar o reino de Deus deve ser o compromisso de cada um de nós com a nossa evolução espiritual. Lei do progresso, uma das leis morais, que são as leis de Deus que estão escritas em nossa consciência, conforme nos esclarecem os espíritos superiores na questão 621 do Livro dos Espíritos. Leis morais, leis divinas, leis que ordenam as nossas vidas no sentido da vida do espírito imortal, que ora, como todos nós agora, vive a experiência no mundo material, ou, após o desencarne, estaremos vivendo a experiência no mundo espiritual. Mas seremos o mesmo, esse espírito eterno. A orientação acima, então, foi dada por Jesus no penúltimo versículo do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, e foi apresentada após o Senhor ponderar sobre nossas preocupações e busca para a satisfação das necessidades materiais, sejam essas necessidades reais ou fictícias. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. A fiança, a confiança de que todas as coisas serão acrescentadas está vinculada às necessidades espirituais e não às materiais. Pois não é possível, como ele disse anteriormente, então, servir a dois senhores. Lembremos mais uma vez a nossa condição de individualidade espiritual, para entendermos que o que se deseja com esta encarnação é o progresso espiritual e não estarmos vinculados às preocupações de ordem material. Por isso, toda e qualquer intenção de se aproximar do Senhor, de criarmos, de construirmos em nós o reino de Deus, com os olhos da materialidade e na satisfação dos sentidos corporais, estará fundamentado na infantilidade espiritual, que sempre denotará em nós o atraso moral.
É importante esclarecer que quando nós falamos sobre a vida material, nós falamos dessa satisfação dos sentidos corporais. Até porque, enquanto estamos utilizando desse corpo físico, nós temos necessidade para a sobrevivência e a vida nesse mundo material. E se essas necessidades fossem um imperativo negativo ao espírito, nós teríamos que mudar a nossa visão de Deus, porque Deus imporia através das suas leis uma necessidade de estarmos ora no plano material, ora no plano espiritual. Se a vida no plano material fosse apenas uma imposição de experiências infelizes, de necessidades infelizes, de forma nenhuma. Quando Jesus fala de buscarmos o reino de Deus, ou seja, da conquista de um estado de plenitude de nossa consciência perante a lei de Deus, nós estamos falando do progresso espiritual. Mas não desvinculamos esse progresso espiritual das experiências que nós temos no plano material. Estar nesse plano, aproveitar desta vida para o crescimento espiritual é fundamental para a nossa felicidade. Então, quando nós falamos de nos apegarmos à matéria, ao que é transitório, nós estamos falando da satisfação dos sentidos corporais. Então, nós precisamos de nos alimentar para viver nesse plano material. Nós precisamos cuidar do corpo. Nós precisamos de uma morada para proteger o corpo da intempérie. Nós precisamos de roupa. Nós precisamos de uma série de bens materiais para darmos continuidade e vivermos nesse plano material o tempo que nos é necessário, o tempo que foi programado para esta vida. O que não nos cabe, o que nos é imperioso de infelicidade, de buscar sofrimentos e dores sobre determinadas escolhas, é quando nós fazemos mau uso dos bens materiais. E o mau uso da riqueza, o mau uso do dom da fala, o mau uso do conhecimento, não se faz por eles, pelo bem material em si, pelo conhecimento em si, mas das satisfações dos sentidos materiais que nós buscamos nesses bens. E essas satisfações dos sentidos materiais está vinculado ainda aos determinados vícios que são a base das experiências infelizes que muitas das vezes nós vivemos. É o orgulho, o egoísmo, a ganância, a vaidade. Esses sentidos corporais que nos aprisionam às questões materiais, que são transitórias. Consequentemente, não são alimento para o que é eterno, a nossa condição de individualidade mortal. Quando trata do reino de Deus, Jesus nos fala de um outro mundo, entre aspas, sobre a ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça, da bondade e da misericórdia divina. É esse o mundo ou o reino que ele promete aos que cumprirem os seus mandamentos, onde os bons encontrarão as suas recompensas, as bem-aventuranças. Recompensas que ocorrem pelo esforço de transformação moral que vivenciamos desde agora. Porque às vezes imaginamos que as bem-aventuranças serão experienciadas por nós quando atingirmos um patamar evolutivo que muitos definem como uma situação crística dos espíritos ao atingirem um grau de evolução, de perfeição possível, como os amigos espirituais assim definem. Nós podemos viver hoje as bem-aventuranças. Nós podemos viver parcelas dessa felicidade quando a nossa posição para com o próximo está na ótica, como diz aqui, na ótica do amor, da fraternidade universal, da caridade, da justiça e da bondade.
Quantas experiências nós já tivemos em que os nossos esforços foram em benefícios ao próximo e aquilo nos trouxe uma satisfação muito grande. Nos trouxe uma alegria muito grande, às vezes uma paz no nosso coração. Pois toda expressão de amor, aonde estivermos, trará a cada um de nós uma bem-aventurança, um sentido de felicidade. O Mestre ensina que dia virá em que o reino de Deus será deste mundo. Por que não? O planeta Terra também está sujeito como morada do Pai neste universo, está sujeito também à ordem evolutiva. Já fomos um mundo primitivo. Vivemos o estágio agora de um mundo de provas e expiações. Vamos caminhar por um mundo de regeneração e um dia seremos um mundo ditoso. E nos mundos ditosos, os espíritos se encontram, então, no ápice da sua evolução. Isso dar-se-á, então, ao planeta Terra como um mundo ditoso, quando os homens forem regenerados pela verdade na estrada do progresso e da fé. Escreve João Carlos Oroso que quando verdadeiramente compreendermos que não pode haver comércio mercantil com o que é espiritual. Toda vez que falamos de comércio, nós falamos de bens materiais, de compra e venda. Joana de Ângeles, no livro Alerta, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, escreve que o predomínio dos títulos de César faz-se inexorável, conspirando contra a positiva alternativa dos valores apresentados por Cristo a respeito de Deus. Cristo e César prosseguem em litígio no fórum íntimo de cada ser, no fórum íntimo de cada um de nós. Só que Joana nos chama a atenção para um aspecto extremamente importante. Já conheces os resultados das induções e situações do mundo com César. Todos nós conhecemos. Sabemos das inquietações em nossa consciência. Todos nós sabemos das experiências ditas dolorosas, porque são aquelas que nos confrontam ainda. Sabemos então das experiências que nos confrontam com as nossas inquietações, com esses sentidos que ainda nos aprisionam à transitoriedade de determinados bens materiais. Nós sabemos quantas dores já enfrentamos por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Durante muito tempo, nós acusávamos o outro, nós exigíamos que Deus não estava sendo justo ao estabelecer essa ou aquela experiência, mas hoje, nós espíritas, temos consciências através da lei de causa e efeito que apenas estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Por isso, Joana termina esse parágrafo dizendo: não desperdices a oportunidade de viver o estágio espiritual com Jesus desde hoje, desde agora. E para isso nós temos a doutrina espírita como esse abençoado roteiro para nossas existências. Nesse texto, então, Emmanuel escreve o seguinte: apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Olha que termo interessante. Porque quando nós vamos buscar uma definição de bússola, está lá assim: a bússola é um objeto usado para localização e orientação espacial, baseada em propriedades do magnetismo, tanto dos materiais ferromagnéticos quanto do campo magnético terrestre. E qual é a função da busca? De indicar o caminho a ser seguido, para que não venhamos a nos perder. Qual deve ser, então, a característica da bússola do coração? Que vai nos indicar o caminho certo a seguir
evitando que a gente possa nos perder novamente nos caminhos tortuosos da materialidade. Lembramos que Buda nos ensinou que dentro do nosso coração espiritual existe então uma bússola. Essa bússola tem uma agulha que aponta para diversas direções. A agulha gira de um lado para o outro conforme que estamos pensando naquele momento. Assim, conforme o que se pensa, a agulha vai apontando para a direção dos pensamentos. Com essa agulha, como essa agulha é que define o rumo de nossa mente, ela fará com que entremos no mundo do céu ou, utilizando ainda o conceito cristão, ou no mundo do inferno. Isso dependerá da direção em que apontarmos. Nós é que escolhemos a direção que a bússola do coração estará indicando o caminho a percorrer. E essa direção ela surge dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, do quanto ainda as sensações de ordem física são presentes e que têm uma força ainda muito grande nas decisões que nós tomamos no dia a dia. Ou quanto já nos deixamos conduzir pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao apontar para o mundo celestial, manifesta-se em nossa mente e em nossa volta aquele mundo. Quando o pensamento direciona os nossos caminhos ao caminho percorrido por Jesus e que ele deixou indicado nas suas expressões de amor, de solidariedade, de fraternidade ao próximo, nós vivemos as bem-aventuranças. Mas quando começamos a ter pensamentos egoístas, entrar em atrito com pessoas, falar mal dos outros, reclamar da vida, agir violentamente, ter medo, ódio, ciúme, raiva, inveja, a agulha vai apontar para baixo. Sim, pensamentos negativos, escolhas, ações que não se harmonizam, que não se equilibram com as leis de Deus, farão com que a agulha aponte para o inferno de nossas consciências. Ao apontar então para o inferno, a sua mente se sintoniza com esse mundo. E a nossa vida então vira um turbilhão de desarmonia e desequilíbrio. E aí, distante do reino de Deus, nós nos colocamos. Recorre-se à fé, na sede da paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Assim agimos muitos de nós. Todavia, antes de tudo, queridos irmãos, queridas irmãs, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Quais caprichos? Aqueles que nós ainda nos apegamos. Predomínio das opiniões que lhes são peculiares, nós passamos por um momento ainda até hoje, que muitos querem impor a sua verdade àqueles que pensam diferente. A subordinação, então, dessa forma, a subordinação de outrem nos nossos pontos de vista. A submissão de outras pessoas pela força direta ou indireta, então pela violência física ou pela violência da palavra, de que às vezes nós somos portadores. A consideração alheia ao nosso modo de ser, eu quero sempre que aceitem o meu ponto de vista, a minha forma de agir. E a imposição, então, dessa forma, a nossa autoridade personalíssima. Os caminhos que eu acho serem mais agradáveis e que normalmente nos trazem as comodidades fáceis do dia a dia que nós vivemos. Nós buscamos sempre as respostas mais favoráveis, não é verdade? Normalmente nós gostamos daqueles que nos dizem o que nós queremos ouvir, e não aqueles que nos dizem o que nós precisamos ouvir. Porque estamos presos ainda
a plena satisfação do próprio imediatismo vulgar. São as nossas expressões do orgulho e do egoísmo. Enquanto nos mantivermos com esta postura, nós estaremos distante da construção em nossa consciência do reino de Deus. Consequentemente, de vivermos as bem-aventuranças. Raros de nós aceitamos as condições do discipulado, porque, em geral, nós recusamos o título de seguidores do Mestre, não por uma humildade, por um coração simples, não. Porque nós nos recusamos a viver e a desejar viver os ensinamentos de Jesus que encontramos na Boa Nova. Queremos ser favoritos de Deus. Queremos ser favoritos dos amigos espirituais. A eles nós buscamos para as soluções dos nossos problemas. Conhecemos aqueles que se colocam na vida como representantes de Deus na Terra. Mas sabemos da natureza humana, da qual ainda fazemos parte. Não obstante a posição de espíritos em evolução. Mas temos uma certeza. Já sabemos mesmo que muitos de nós nos enganemos negando essa verdade. A vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Mas aqui cabe lembrar também, meus irmãos, que essa é uma escolha nossa. No Livro dos Espíritos, no início da terceira parte das leis morais, os Espíritos dizem que Deus estabeleceu para a nossa evolução o caminho da dor. O caminho do amor. A dor é um processo natural das nossas escolhas pelo nosso livre-arbítrio e dos caminhos tortuosos que fogem àqueles estabelecidos pela lei de Deus. Por isso, muitos de nós lutamos ainda, sofremos para aprender. Poderíamos apenas aprender pelas lições do amor. Basta olhar a natureza. O quanto a natureza tem nos ensinando? Pelo ciclo evolutivo, nascer, viver, morrer, renascer. A natureza é completa em nos mostrar isso e tantas coisas mais. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Completa, então, Emmanuel, o seu texto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Começamos a compreender, então, que a conquista do reino de Deus começa dentro de nós. E aí nos lembramos de uma outra passagem e vamos observando como as palavras de Jesus vão se completando. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Sempre me chamou muita atenção o final dessa passagem, quando Jesus afirma que o reino de Deus, e nós já entendemos o que é esse reino de Deus, está entre vós. O que está entre nós, e a gente precisa buscar uma compreensão mais profunda desse conceito, pois a edificação desse reino de amor começa no íntimo de cada ser humano. Porque todos nós temos por objetivo a busca da perfeição e, seguindo as pegadas do Cristo no caminho da verdade, da vida em direção ao Pai, nós vamos conseguir essa evolução. Então, como entender que o reino de Deus está entre vós? Lei de sociedade. É um impositivo também da evolução vivermos juntos a outros espíritos em evolução. O reino de Deus está entre vós porque o reino de Deus é conquistado na relação com o próximo.
Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então nós não iremos conquistar o reino de Deus enquanto não tivermos equilíbrio em relação com os espíritos da jornada. Eles nos fornecem a experiência, eles nos fornecem as lições necessárias a cada um de nós. Nós estamos entre eles estão entre nós. O reino de Deus, então, se conquista não através das aparências, expressões dogmáticas exteriores, que às vezes no próprio movimento espírita nós nos esquecemos disso, nos prendemos às questões exteriores e esquecemos que a proposta da construção do reino de Deus é no nosso íntimo e se faz na relação com o próximo. Com aqueles que estão na nossa família, nós sabemos a importância da família. Nós sabemos da importância da construção dessa família espiritual. Às vezes, nessa existência, nós ainda não encontramos aquele espírito com o qual eu tive uma experiência e para com ele não agir de uma forma feliz. Se eu não reencontrei ele hoje, vou reencontrar amanhã. Porque eu só consigo construir o reino de Deus em mim enquanto eu estiver liberto de todo e qualquer impositivo do mal que eu fiz a outrem. Então, o reino de Deus está na relação com o outro, como eu falei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A conquista do reino de Deus está intimamente relacionada às expressões de amor e fraternidade e na construção daquele estado de consciência onde não nos aprisionamos aos débitos de relações em desarmonia com as leis de Deus. E aí recorremos para o entendimento dessa situação. Há mais uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 5, versículo 25. Reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Porque o reino de Deus é decorrente da harmonia entre as almas. Enquanto estivermos vinculados às ações infelizes praticadas para com os outros, aquilo que nós fazemos ao outro, nós não estaremos no estado de consciência que nós definimos como reino de Deus. Reconciliar com o nosso adversário, enquanto estivermos a caminho de uma existência, nessa existência, buscar reconciliar com aqueles com os quais nos harmonizamos, mas também vamos entender esse caminho como o caminho da evolução. Enquanto nós nos reconciliarmos com todos aqueles espíritos com os quais nossa consciência se tornou, através de uma escolha, de uma ação em desarmonia, se colocou numa posição de desarmonia, nós não conquistaremos o reino de Deus. Essa conquista, então, se faz ao longo do processo da evolução. E é isso que levou o nosso mestre também a dizer: em verdade, digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu não posso ver o reino de Deus, construir esse reino de Deus dentro de mim, se eu não aprender a amar o outro. E se eu não entender a necessidade de nascer de novo, e nascer tantas vezes quando forem necessárias, para que eu possa me harmonizar com toda a criação, atingindo essa plenitude crística que nos aguarda a todos. Essa passagem do reino de Deus, né, em verdade, digo-lhes, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, está em João, capítulo 3, versículo 3. E mais adiante, também nesse capítulo, só que no versículo 7, o Cristo ainda acrescenta: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Sem reencarnação, queridos irmãos e irmãs, o homem não pode ver o reino de Deus. O que significa dizer, não alcançaremos a plenitude espiritual se nos mantivermos presos aos dogmas, aos cultos, aos falsos ensinamentos, aos falsos cristos, aos falsos profetas e às sanções de ordem material. Com a reencarnação, abre-se novas oportunidades de aprendizado
e de renovação espiritual, propiciando impulsos evolutivos muito significativos a cada um de nós. As reencarnações nos apresentam oportunidades para entender que o reino de Deus está em nós e não em outros lugares. Por isso, Jesus, então, nos exortou a não nos preocuparmos com as questões materiais, no sentido de nos tornarmos prisioneiros das questões materiais, porque elas não são alimento para a alma, elas não são alimento para o espírito. O que nos cabe nesta jornada é a sustentação do corpo com equilíbrio, conquista dos bens materiais para que a gente possa ter uma vida plena de saúde e de paz. E para que possamos utilizar desses bens no amparo ao próximo, porque é no convívio com o próximo que harmonizaremos sempre os nossos corações e daremos passo a passo conquistas na nossa evolução espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pelo carinho e a paciência de todos vocês. Obrigado pelas expressões sempre positivas, desejando um 2023 repleto de paz, de trabalho no bem, de oportunidades de estudos da doutrina espírita, e que sejamos todos muito felizes. Muito obrigado, que haja paz, muita paz em nossos corações. Então, meus irmãos, chegamos ao final da nossa palestra da noite de hoje. E com gratidão em nossos corações, elevemos mais uma vez os nossos pensamentos, os nossos corações ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, à nossa Mãezinha Maria. Em gratidão, Senhor, estamos aqui novamente, elevando os nossos pensamentos e corações até Ti. Obrigada por mais esse banquete espiritual dessa noite, que possamos trazer para o nosso coração, para a nossa vida, todos esses ensinamentos, entendendo, Senhor, o que devemos buscar em primeiro lugar, dando prioridade às coisas do Espírito. Obrigada, Senhor, por tudo, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.